Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Ficheiro MBL. Se você gosta de séries de suspense, enredos conspiracionistas e grandes planos de ladrões de bancos, você já deve ter assistido a série espanhola La Casa de Papel. Se ainda não assistiu e se você se importa muito com spoilers, já aviso. Este roteiro contém spoilers, mas não são spoilers da terceira temporada. Até porque eu não vi ainda, mas vai ter spoilers somente das duas primeiras, ou melhor, da primeira temporada dividida em duas partes. Então fique tranquilo, nós não vamos quebrar a sua expectativa para a terceira temporada, ok? Se você se interessa pela história por trás da série, dê o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. E só para não esquecer, se você puder contribuir, não se esqueça do nosso link mbl.org.br/contribua. Afinal, nós não temos uma casa da moeda do MBL, nem somos o Ciro Gomes. Por isso, precisamos da sua ajuda. Muito obrigado. Desde que saiu a primeira temporada, a série se tornou uma febre. Já tem seus fãs, seus detratores, as fofocas dos bastidores e, claro, as teorias de fãs, que cumprem hoje um importante papel narrativo. Muitas vezes os fãs se mostram mais criativos que os roteiristas. Outras vezes, os próprios roteiristas absorvem as teorias dos fãs. Há ocasiões também que os roteiristas têm ideias que não agradam nada à maior parte dos fãs. Alô, Game of Thrones? É o fenômeno do prosumidor, mas não é disso que iremos falar. A série La Casa de Papel traz um plano mirabolante e genial de um personagem misterioso, o Professor, cuja identidade só será revelada ao final da primeira temporada. O objetivo do plano era imprimir dinheiro na Casa da Moeda da Espanha. Reunindo ladrões de joias, hackers e ex-combatentes de guerra, este plano começa a tomar forma. A ideia era roubar sem roubar, ou seja, imprimir moeda, ficar ricos e de quebra fazerem uma crítica revolucionária ao sistema bancário e ao sistema policial. Nessa série, os novos Robin Hoods são personagens carismáticos. Eles cantam, dançam, se divertem e planejam um roubo bilionário. Com isso, na cena final de La Casa de Papel, aparece o Professor e outro personagem, Berlim, cantando a música Bella Ciao. É uma música que pega, daquelas que você ouve e quer ouvir mais e acaba até decorando a melodia. Mas qual é a história por trás dessa música? Que mensagem política ela quis passar na série? Assista o vídeo e você saberá. Bella Ciao é uma canção italiana muito antiga. Suas origens datam provavelmente do início do século XIX. Há quem dispute essas origens, assinalando uma outra proveniência, a da canção judia Oi Oi di Koilen. Se dermos crédito à versão de que ela nasce de uma canção italiana antiga, ela é uma música folclórica que canta as duras lidas dos camponeses que faziam a colheita do arroz. Os mondini, como eram chamados, eram camponeses responsáveis por eliminar as ervas daninhas dos arrozais. Foi uma mondini, Giovanna da Fini, quem a cantou na versão Alla mattina appena alzata. Oh, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca. Vindos da região da Emília-Romagna, Vêneto e Lombardia, os mondini trabalhavam muitas horas sob condições precárias. Eram pessoas de classe baixa, rudes camponeses, que cantavam essa canção para embalar o difícil trabalho que tinham. Muito da tradição musical do mundo inteiro veio das canções folclóricas dos camponeses, uma das fontes da autêntica cultura popular. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas canções folclóricas nasceram dos campos também. Desta vez, campos de algodão, onde os escravos negros trabalhavam. Nessas canções, se revelavam em suas letras pungentes as dores e alegrias do escravo. Imbuídos de profunda religiosidade, os spirituals, ancestrais da música americana moderna, nasceram nas igrejas protestantes. Foram estes spirituals, cânticos religiosos folclóricos, que viriam a influenciar a melodia, a harmonia e dar aquela pegada tão típica do blues, também um produto artístico do campo. E do blues veio o rock, e daí a grande linha musical americana que moldaria os gostos do mundo inteiro. Por isso, Villa-Lobos, um eminente folclorista musical, dizia que o folclore era a mãe de toda a música ocidental. Na Itália, Bella Ciao, ao que parece, era uma das múltiplas canções do período. Mas, ao contrário de muitas outras canções vindas do mesmo contexto social, ela se tornaria muito mais famosa e com isso a sua história sofreu profundas transformações. Bella Ciao inspirou patriotas italianos na luta da Primeira Guerra Mundial,
que dividiu a Itália em dois campos antagônicos, entre aqueles que queriam a Itália na guerra e aqueles que a preferiam neutra no conflito. Mas o que uma música sobre plantações de arroz tem a ver com outras durezas, muito diferentes da guerra? O que há de bélico e político em Bella Ciao para inspirar essa primeira transformação inesperada? Para entendermos, temos que prestar atenção na letra. Na versão folclórica, é uma música de partida, do trabalhador que canta a sua amada que tem que ir, tem de sair para a lavoura. O cantor baiano Dorival criou uma música assim, conhecida. Ao contrário da música de Caymmi, a suposta versão original de Bella Ciao já possuía um acento político. O homem sai, mas ele expõe a injustiça e o peso da sua condição quando canta. O chefe está de pé com uma vara. Adeus, querida. Adeus, querida. Adeus, adeus, querida. O chefe está de pé com uma vara e nós curvados a trabalhar. E nos campos, com uma vara, surge a figura do chefe, o capataz, o chefe da lavoura, pronto para disciplinar o camponês, e todos eles curvados a trabalhar. Mas a mensagem acena para uma transformação. Adeus, querida, mas chegará o dia em que todos trabalharemos em liberdade. Na Primeira Guerra, a Itália, que havia se unificado há pouco tempo, em meados do século XIX, sob a monarquia piemontesa de Vittorio Emanuele, se sentia curvada também, escravizada e humilhada pelas grandes potências ocidentais. A Itália, onde as aspirações imperialistas se mesclavam com a nostalgia das glórias romanas, entrou na guerra pois queria ser vista como um igual, mas não era vista. No tabuleiro da geopolítica, a Itália era uma nação menor. Para os nacionalistas italianos, Bella Ciao poderia ser um hino de protesto. Com outra letra, na versão partigiana, ela se tornará mais que isso. O hino de socialistas, anarquistas e da juventude comunista que formou a resistência contra a Itália fascista. A resistência italiana foi a resistência que ocorreu após a invasão da Itália pela Alemanha, depois da rendição da Itália aos aliados, no episódio conhecido como Armistício de Cassibile, em 1943. Na época, o ditador Mussolini já tinha se tornado um títere nas mãos dos nazistas, por eles libertado, e dava início à última fase do fascismo italiano, a República de Salò, a República Revolucionário-Fascista dos últimos anos. Contra o governo fascista, a Frente Armada de Resistência se formou. E o hino que eles cantavam era essa versão partigiana de Bella Ciao, com outra letra. É essa versão que ouvimos na cena de La Casa de Papel. Acordei de manhã. Minha querida, adeus. Minha querida, adeus. Acordei de manhã e deparei-me com um invasor. Ó resistente, leva-me embora. Minha querida, adeus. Minha querida, adeus. Ó resistente, leva-me embora. Ó resistente, leva-me embora, porque sinto a morte chegar. Sinto a morte chegar, mas resistirei. Morrerei, mas me transformarei na mais bela flor e poderás me sepultar. Entre comunistas, anarquistas e guerrilheiros, os anos finais do regime fascista, a República de Salò, foi uma orgia de guerrilha e sangue. Crimes tremendos foram cometidos de ambos os lados, pela resistência e pelos fascistas, levando a Itália à febre de luta política mais feroz da sua história recente. Após o colapso, uma nova ordem italiana nasceria das cinzas, e Bella Ciao ainda animaria movimentos sociais na Itália depois deste período. Em uma cena de La Casa de Papel, ficamos sabendo que a canção tinha sido aprendida e entoada pelo avô do professor. Seu avô era da resistência italiana. Havia transmitido a música ao neto e ele cantaria com Berlim naquela cena final. Faz sentido que Bella Ciao tenha aparecido em uma série espanhola. A música foi cantada pelos revolucionários na Guerra Civil Espanhola, o episódio bélico em que todas as forças em disputa da Segunda Guerra Mundial entraram em colisão. Na época jornalista de guerra e militante socialista, George Orwell sairia de lá profundamente impressionado pelos acontecimentos da Guerra Civil, que relata depois em uma reportagem imorredora no já clássico Homage to Catalonia. A Guerra Civil Espanhola, que opôs os falanges franquistas aos exércitos anarquistas socialistas, foi palco de um evento único na história do século XX, e lá também ecoava Bella Ciao. Na década de 60, a música continuou a inspirar grupos subversivos e de esquerda. Bella Ciao se tornaria o hino dos movimentos de esquerda europeus e latino-americanos, como a Guerrilha de Chiapas, promovida pelos zapatistas, a poderosa facção anti-globalização do México. Assim como também estava lá no movimento estudantil revolucionário de maio de 68, que eclodiu na França. Na voz do coro do Exército Vermelho, Bella Ciao seria conhecido entre os soviéticos como um dos hinos da resistência ao fascismo, no giro antifascista vindo de Moscou, provocado pela invasão da Rússia por Hitler.
A União Soviética entra de cabeça na Segunda Guerra ao lado dos aliados e na Itália a resistência comunista também canta Bella Ciao. Mas, como no Brasil tudo vira paródia, não poderia ser diferente com a música da resistência. Em uma versão funkeira, ouvimos a paródia brasileira da música. Como se vê, a música é uma linguagem universal, de canção folclórica do campo a cântico de protesto da Primeira Guerra, de música da resistência antifascista a hino revolucionário das guerrilhas e do movimento estudantil, até música de ladrões geniais e Robin Hoods modernos. Mas o que certamente ninguém esperava, nem a esquerda revolucionária, nem muito menos os roteiristas de La Casa de Papel, é que no nosso país ela virasse um funk. Sabe como é? Ironias BR. Valeu, pessoal, esse foi mais um Ficheiro MBL, espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados nas próximas. Um abraço.